Hoje vamos bater um papo com fera no assunto, médico veterinário, Dr. José Antônio, que se especializou, foi buscar conhecimento e não para e corre atrás de um assunto que veio para revolucionar a vida dos nossos equinos. Dr. José Antônio vai falar hoje sobre odontologia equina, uma prática super eficiente que está fazendo muito bem para a vida dos nossos queridos horses. Doutor, muito obrigado pela presença, mais uma vez. Já conversamos aí por uma vez, mas o assunto é super vasto, moderno, aparecendo cada vez mais coisas. Muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui, Claudinho, mais uma vez, né? Um assunto, a gente tem assunto aí que não se extingue, né? Tá sempre se atualizando. Prazer estar aqui com vocês, né? Contigo, com o Fontinelli aí, com o pessoal do programa, para a gente passar um pouco da experiência que a gente tem, o que a gente vem conseguindo aí de resultados em termos de odontologia, né? Não atuo só nessa área, mas ultimamente acabou virando meio quase que um carro-chefe. Eu né? acho que a primeira pergunta é essa. O criador, o tratador, os centros de treinamento, tudo, hoje eles estão realmente vendo a grande necessidade e o bem que isso causa, né, doutor? Claudinho, houve uma mudança muito grande na mentalidade, muito grande na abrangência do serviço. Há 13, 14 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu comecei com odonto, eu tenho 37 anos de formado, mas há 13 eu comecei a trabalhar com odonto de uma maneira mais, desde o final de 2012, de uma maneira muito mais assim técnica, em termos de equipamento, em termos de curso, em termos de melhoria. Isso evoluiu muito assim, né? Evoluiu muito rápido. Naquela época, o que a gente fazia? A gente fazia cavalo, mexia em dente de cavalo de alta performance. Hoje, eu já estou trabalhando com cavalo de lida de fazenda, estou trabalhando com égua receptora, estou trabalhando com animais assim, muitas vezes um animal de sela simples, que não tem um valor agregado tão grande, mas o cara o proprietário quer ter aquele cavalo em ordem, quer ter aquele cavalo em boas condições de saúde, boas condições de doma, de melhoria, né? Então, hoje mudou muito essa realidade. A gente acaba trabalhando bastante e com um leque de opções muito mais variado, né? Algumas raças, por exemplo, principalmente os animais de esporte, independente de ser manga-larga marchador, de ser quartimilha, de ser crioulo, de coisa. Hoje quase ninguém põe ferramenta em boca de cavalo sem mexer, né? Ferramenta que a gente fala freio, bridão, sem mexer na parte odontológica primeiro. Doutor, eu sempre faço nos meus programas uma explanação porque a gente atinge diversos públicos, né? E eu sempre faço uma comparação animal-humano, né? Assim, no humano, isso é uma prática imprescindível. Desde criança, do dente de leite, sempre tem um acompanhamento odontológico, depois ortodontia, virou assim um negócio brutal, né? Você vai numa escola hoje, você vê 30 crianças com aparelho, então virou uma prática muito grande. E nos animais também é a mesma coisa, né? Tem que ter esse cuidado com a saúde bucal, né? Exatamente, né? A gente tem que pensar em algumas questões, alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, o potro, ele desmama mais ou menos com 7, 8 meses. A gente tira ele da égua com 7, 8 meses. Se essa desmama não for bem feita, em termos nutricionais, em termos de cuidados ali, você já começa comprometendo a dentição futura dele. Poxa, mas como assim? O cavalo é que nem a gente. Nasce sem dente, depois vão nascendo os dentes de leite, depois vem os dentes permanentes. O primeiro dente permanente que nasce, que é o primeiro molar, lá no fundo da boca, ele nasce por volta de 1 ano. Então, mas ele vai se formando ao longo desse primeiro ano de vida. Sim. Então é muito importante, por exemplo, você ter um cuidado para que esse dente no futuro, lá por 6, 7 anos, você não tenha problema. A gente pega muito problema hoje em dente primeiro molar por conta da falta de prevenção, de prováveis estresses durante essa fase. Outro dia eu peguei um animal com problema no primeiro molar dos dois lados, quer dizer, não é uma coisa que você diz assim, mastigou alguma coisa mais dura ali, quebrou, ou teve algum problema, alguma infecção, né? Seria muito coincidência se você ter uma infecção que não fosse causada, né? Um problema que não fosse causado por essa questão da desmama,
em 2 dentes iguais ali, né? Quer dizer, os contrários no mesmo animal e do mesmo jeito. Então, é muito importante, você começa já na desmama. Então, é que nem humano mesmo. Desde que nem humano, você já vai tem começar... um acompanhamento. E prevenção é tudo, né, doutor? Prevenção é tudo, Claudinho. Sim. A gente trabalha muito com essa parte de prevenção. Antes, gostava a pessoa ligava para mim e falava, olha, quando é que você acha que é legal mexer? Poxa, vamos mexer com 2 anos e meio, quando começam as mudanças, né, dos dentes incisivos, que são os dentes da frente. Hoje, né, já mudou um pouquinho isso. Hoje eu já tenho animal que eu tô mexendo com 1 ano e meio. Né? Animal assim que... Pelo menos acompanhando, né? Dá uma olhada e coisa. Não precisa fazer, mas pode evitar um monte de coisa. Pode evitar um monte de problema futuro, né? E alguns animais, por exemplo, que a gente pega tratando desde o começo, desde essa fase dos 2 anos, 2 anos e meio, que seria o ideal, né? Quer dizer, vão ser... Não ideal, que seria o esperado, né? O ideal é que você mexa toda vez que você tem problema. Sim. Mas que seria esperado 2 anos e meio, você vai ali a vida inteira dele, alguns animais que a gente acompanha aí por 5, 6, 10 anos, esses animais, eles já têm uma dentição diferenciada. Óbvio que isso passa por uma alimentação correta também, né? Mas a sua orientação, pelo menos eu tenho esse entendimento do Zé, lá no meu centro de treinamento, e assim, a sua orientação é em geral, né? Alimentação, envolve tudo isso para uma saúde bucal eficiente, né? Exatamente, né? A saúde bucal ela é um detalhe que faz parte da saúde geral do animal. Sim. Né? Você vai cuidar da parte de vermifugação, da parte nutricional, tudo isso muitas vezes com interferência na parte de saúde bucal também. Entendi. Então não adianta você falar... Eu sempre falo, gosto muito de usar um exemplo, levei a primeira vez esse exemplo num curso que eu fiz, que eu participo muito dos palestras, dos cursos do Silvio Lima. Sim. A gente já se encontrou várias vezes lá. Bastante. Grande Silvio, um abraço. Vou trazer ele aqui de novo, um bate-papo. E eu gosto muito de levar o cubo mágico, né? Aquele cubo mágico que a gente... Sim. Porque eu comparo o cavalo como o cubo mágico. Por quê? Porque você não tem só a questão odontologia. Você tem a questão odontologia, você tem a questão doma, você tem a questão genética, você tem a questão equipamentos, você tem a questão alimentação, você tem a questão suplementação, treinador. Quer dizer, não é você achar que você vai fazer uma coisa no cavalo, não existe isso. Sim, eu fiz uma coisa, eu vou ser campeão. Eu olhei um lado, não, você tem que olhar soma de detalhes. Todos os lados. E o que eu sempre comento, e esse carinho que eu tenho por você e essa admiração... Que é recíproco. Essa preocupação geral, entendeu? Você cuidar... Por isso que eu falo, às vezes, um atendimento odontológico, ele está te orientando num monte de coisa. Me orienta em alimentação, em manejo, em tudo isso. Faz toda a parte de um atendimento bem feito, né, Zé? De uma prevenção bem feita, de um tratamento bem feito, né? Todos esses pontos que você está citando. Você né? olhar o problema por todos os lados. Sim, sim. Né? Não adianta eu chegar lá, você me pede, vou vir olhar a boca de um cavalo. Outro dia o cara, um tempo atrás, doutor, meu cavalo não come. Meu cavalo não come, tá recusando comida, tá não sei o quê. Eu cheguei, fui olhar o cavalo dentro da baia. E eu descobri que o problema dele não era o cavalo, era a picadeira. Ele ele dava capim picado e por uma inexperiência, ele montou a faca da picadeira invertida. Cortou tudo estalhaçado. Saíam os pedaços grandes, o cavalo não conseguia comer. Né? Então, muitas vezes... Manejo. Assim, o manejo. Sim, sim. Né? Você chegar para a pessoa que não tem o entendimento ou pode até entender de cavalo, mas naquela situação não entendia de mecânica. Sim. Fala, olha, você montou a faca invertida. Se você colocar ela do lado correto, você vai ver como é que melhora. E dito e feito, ele fez e o cavalo... Problema resolvido. Né? Problema resolvido. Então, você muitas vezes vai se deparar, e a pessoa muitas vezes se fixa num determinado ponto e esquece os outros. Foquei na odontologia, foquei na questão alimentar e coisa, esqueci uma boa sela, esqueci uma boa manta, esqueci os cuidados básicos, esqueci que eu tenho que aprender a montar corretamente aquele cavalo. Sim. Né? Não ferramentas ferramentas corretas.
né, cursos. Eu vejo hoje, eu tenho também lá no centro, você acompanha clientes que têm cavalos, mas eu já vejo assim uma visão mais ampla disso, né? As pessoas já estão percebendo isso. Eu tenho cliente meu lá que estou achando que o meu cavalo não está muito legal, ele não está virando muito. Será que não é dente? Quer dizer, já existe isso, né, Já Zé? existe essa Hoje, cultura. essa cultura já está vindo. Essa cultura né? já está tá vindo com uma base muito forte. E faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Toda a diferença, Claudinho. É o que a gente sempre fala. A questão, por exemplo, você tem pontos de contato do teu corpo com o cavalo. As tuas pernas, o teu assento, né, na sela e as tuas mãos. Então, vamos dizer que você tem basicamente ali três pontos que mecânicos que você consegue. Então, você pensa bem, na questão da boca, né? Você ter, por exemplo, um animal que não tenha interferência, porque muitas vezes a ponta de dente, muitas vezes um dente de lobo, a hora que você faz o movimento com a rédea, esse animal acaba reagindo, aquilo ali dói e ele reage de uma maneira que não é o esperado, né? Da mesma maneira que infecções, dentes que estão perdidos e coisas, eles podem interferir, né? Quem já teve dor de dente sabe, quando você tem dor de dente, você está com um dente estragado na tua boca. Sim. Mas dói a lateral, dói o ouvido, dói pescoço. Muitas vezes você não sabe nem qual dente está doendo, né? Você não sabe qual é, Sim, você sim. sabe que tem, né? E alterações de comportamento. No cavalo é a mesma coisa. Mesma coisa. Recentemente mexi numa égua de tambor e passado alguns dias a gente fez um diagnóstico e coisa, extraiu um dente e assim, o feedback é muito gostoso, né? Quando a pessoa te manda mensagem, entreguei a égua pronta, com o dente curado, tudo Melhorou, certinho. né, Aí eu, volta e meia, eu mando mensagem, como é que tá? Não tem nada mais satisfatório que você receber uma mensagem, meu animal mudou. Ela não conseguia andar ao passo, ela não conseguia se concentrar, ela não conseguia... E você isso conclui o seu trabalho, né? na Você odonto essa e melhorou a parte geral de doma. Outras vezes, por exemplo, assistindo, eu acompanho meus clientes no Instagram e peço para marcar e coisa, e assistindo um vídeo de uma cliente, na mesma hora eu liguei para ela, eu falei, você reparou que a tua égua, quando vira o tambor, ela vira olhando o lado ao contrário com a boca aberta? Eu reparei coisa, vamos mexer na boca? Vamos mexer na boca. Mexeu na boca. 10 dias depois, boca certinha e coisa, e depois disso já 2 ou 3 resultados satisfatórios. Eu gosto de esclarecer e de mostrar situações que servem de opinião para você que está ouvindo isso e não tem essa noção do que é odontologia. Eu acho muito bacana, eu já mexo com cavalo há 30 anos, o Zé vai lá em casa fazer dentes de cavalo, tudo. E assim, muitas vezes ele pergunta para mim muita coisa que se parece que não tem nada a ver, entendeu? Claudinho, que ferramenta você está usando na boca desse cavalo? Eu vou lá, pego, mostro para ele, isso aqui pode, né, Zé? É tudo um contexto que a informação e a conversa ajuda muito, né? Muito. Você ajuda a gente a melhorar o desempenho dos nossos animais e você também... A gente te dá um feedback é muito importante para você ver os tratamentos que você está fazendo cada vez melhorando mais, né? Exatamente. E quando a gente vai, muitas vezes, para dar algumas aulas, dar um curso, dar uma coisa assim, eu sempre falo isso para quem está fazendo, ou mesmo para quem está fazendo estágio comigo. Colete o máximo de informação. Você coleta o máximo. Você chega, você já começa olhando... pelo tipo de manejo, pelo jeito pelo jeito que a pessoa cuida dos equipamentos, pelo jeito que trata e coisas. Você já percebe ali, você vai pegando uma série de situações em que vão te ajudar, você vai colhendo informações. O desgaste tem muito a ver com o manejo, né, Zé? Sim. O cavalo que pasta mais, o cavalo que fica mais... Tudo isso... Pasto mais baixo, né? Pasto mais baixo, por exemplo, cavalo que fica no piquete muito rapado. Ele ingere muita areia junto. Isso pode dar problema de cólica, mas antes de chegar lá na cólica, esse cavalo vai ter um desgaste acelerado. Mas como é preventivo? Você pode descobrir isso antes, da boca. De olhar exatamente. Na boca, né? Você olhar o pasto do cara, você já vai saber. Fala, olha, por exemplo, cavalos que engolem ar, cavalos que têm uma alimentação à base de silagem, né? Que é virou uma moda na região, mas tem uma série de problemas aí.
né? Ah, você condena o uso? Eu prefiro que não use. Mas se você falar para mim, se eu não tratar com silagem vai morrer de fome, então trate com silagem, vamos sim. resolver isso a médio e longo prazo. Só que você vai tratar com silagem dentro de um critério, né? Dentro de um critério, né? Não é aquela coisa, não existe, por exemplo, em cavalo alimentação única. Ah, eu vou comprar só tal coisa e vai resolver meu problema. Sim, sim. Então tem que ser uma alimentação balanceada, que vai interferir inclusive nessa parte, mas a gente foca muito nessa questão do cuidado com o dente, né? O dente do cavalo, ele, eu gosto sempre de comparar, é como se fosse um grafite de uma lapiseira, tá? Então, quando ele é potrinho, o dente é grandão, desse tamanho. Conforme ele vai ficando velho, vai ficando adulto e coisa, esse dente vai desgastando e vai crescendo, até o ponto que vira só um toquinho ali, que muitas vezes você vai para extrair, você mexe e já cai na tua mão aquilo ali, você pega ele praticamente solto dentro da boca. Então, o cavalo... Isso nós estamos falando de um processo que vai do 1 ano até os 25, 30. Vai depender muito do manejo que você tem. E aí o que acontece, por exemplo? Se eu tenho uma alimentação correta, eu vou chegar com esse animal nos 20, 22, 25 anos com uma dentição boa. Se eu começo a tratar de uma maneira errada, pasto baixo, que esse dente se desgasta, ele vai... se deteriorar de uma maneira muito mais rápida. Então, muitas vezes você pega animais com 12, 13 anos, vamos colocar 12 anos, na metade da expectativa de vida, que já não tem uma dentição boa, né? Aí vem os problemas, vem as falhas, as fraturas, as necessidades de extração, muitas vezes associados a processos de infecção, sinusites crônicas, quer dizer, você é chamado para ver um cavalo que a pessoa fala, olha, meu cavalo teve uma infecção respiratória, teve um garrotilho, e uma semana depois ele começou persiste um corrimento numa narina só, né? Ou eventualmente, saiu um furinho na cara, um furinho na mandíbula, por onde, acho que é uma feridinha, alguma coisa assim, vamos dar uma olhada. Na maioria das vezes tem problema odontológico associado, né? Quer dizer, não é associado, causador daquela questão, causador daquele problema. Então, assim, você tem que saber ligar os fatos, fazer um bom diagnóstico e partir pro tratamento também, né? Sim. O que é mais comum hoje, Zé? Eu lá em casa, por exemplo, sigo a sua orientação de pelo menos uma vez por ano, dar uma olhada geral na dentição, né? O básico, uma vez por ano. Tá? Uma vez por ano sempre vai ter uma ponta sempre ou vai outra. ter ponta, sempre vai ter desgaste. Agora, animais, por exemplo, que a gente vê algumas anormalidades, algumas patologias, eu posso indicar, por exemplo, para fazer a cada 6 meses, ou a cada 4 meses. Eu tenho casos, inclusive, que você orientou que... Mexe a cada 6 meses, porque assim, eu costumo usar muito o exemplo do casqueamento e do ferrajamento. Você pega um animal com o casco torto, se você corrigir aquele casco de uma vez só, no outro dia o animal não anda. Não anda. Você tem que ser gradativamente. Tem que ser gradativo. Por quê? Porque eu não tenho só a questão do dente ali. Eu tenho a questão da articulação temporomandibular. Então, se eu mudo rapidamente esse alinhamento dos dentes... Você está corrigindo um problema e abrindo outro. E começando outro. Então, eu tinha o dente torto, mas eu conseguia mastigar. Esse cara corrigiu, esteticamente tô bonito, mas dói demais, porque mudou a geometria da cabeça, mudou a questão, os pontos de apoio da articulação, né? A TM é uma Você vai fazendo isso, então, lentamente. Pra ir entrando e... Porque eu tenho um limite também de dente para desgastar. Eu não posso desgastar um dente com mais de 3 milímetros num dente, porque eu começo a atingir partes mais sensíveis. Também não adianta, eu faço um negócio bacana para você, deixo alinhado. Aí amanhã você me liga e fala, o cavalo não quer comer. E outra coisa, né? Tem todo um ajuste, né? Não é só isso que você está fazendo aqui, você está fazendo o outro também. Um balanceamento das arcadas. Né? Que eu vejo você mexendo ali. Né? A gente mede, a gente vai uma parte no visual, uma parte tem medidas, né? Então você tem que ter uma graduação assim, muito precisa no que você vai fazer, né? E não se empolgar. Eu sempre falo, quando às vezes as pessoas estão... me perguntando assim, falo, olha,
Quanto tira? Você está fazendo um dente ali, você fala assim, eu vou tirar mais um pouquinho. Quando eu penso em tirar mais um pouquinho, é a hora que eu paro. Antes de tirar esse mais um pouquinho. Sim, Menos sim. é mais. Tá bom. Porque se eu precisar dali a um mês, daqui a 2 meses, dar uma mexida, eu tenho material para mexer. Sim, sim. Se eu desgasto demais, aí amanhã ele para de beber água, ele já pode fazer quadros de cólica por não ingerir água gelada, porque é a mesma coisa do dente da gente. Tá vendo? Tá vendo? Uma coisa mesma coisa do dente da gente. Você tem uma dor de dente, ou você tem um dente que está com uma sensibilidade, te traga uma caneca de água gelada, você fala, eu não vou tomar essa água. Cavalo é a mesma coisa, né? Animal no inverno, por exemplo, a gente tem muitas cólicas nos cavalos no inverno por problema odontológico. A água esfria demais. Ele não bebe água. Acaba Sistema tendo compactação, digestivo e coisa, e aí vem o problema. Uma pergunta, Zé, que a gente tem que fazer, a gente está aqui numa prestação de serviço, né? Financeiramente, eu acho assim, na minha cabeça, pelos valores, eu trabalho com planilha. Se eu trabalhar na prevenção, uma vez por ano, fazendo direitinho, fica irrisório. Se a gente tiver aquela planilha na cabeça de fazer, bom, vou guardar esse dinheirinho aqui, porque uma hora eu vou ter que fazer o dente, é isso. Hoje, em média, um tratamento básico, uma odontoplastia básica, né? Fazer o desgaste dos dentes, tirar o dente de lobo, fazer um ajuste, você vai gastar em média, com o serviço, fora o deslocamento, R$350. Já com a sedação, super dentro da realidade para quem tem cavalo. Se você colocar isso ao longo de 12 meses, R$30 por mês. Por mês. Mas eu te falo uma coisa que é sempre assim. Hoje, quanto você paga um saco de ração de manutenção básico? R$100. R$100. 4 sacos por mês, R$300. Sim. Quanto você paga feno? Pois é, R$2 o quilo hoje. R$2 o Quem quilo. Quem diria, né? São quantos quilos? São 4 a 5 quilos por dia, básica ou média, velho? Vamos colocar R$8 por dia, vezes 30, R$240. Sim. Com mais 300. O que é R$350 para fazer? R$540. Você gasta de alimentação. Sim, sim. Se eu estimar para você que teu animal mastigando mal, ele vai aproveitar 50% do que ele come. Significa que, num mês... Eu joguei fora R$250. Você jogou fora R$250. Com 2 meses, você pagou o meu trabalho e você já começa a economizar dinheiro. E deu uma qualidade de vida. E deu uma qualidade de vida. Completamente. Aí eu te falo o seguinte, você pega um animal, por exemplo, você trabalha com cavalos de performance, cavalo de prova de tambor, ou que seja de outra modalidade. Você vai para uma prova, numa virada de tambor, esse cavalo torceu a cabeça para fora. Não foi bem, por causa de um dente. Você pagou a inscrição daquela etapa, daquela coisa. Viagem, tudo. E não fez nada, pagou viagem, pagou exame, ficou 2 ou 3 dias fora e coisa. Então, gente, é um trabalho que se paga. Galera, isso é o famoso custo-benefício. Custo-benefício. Ponto, né, Zé? Mais benefício que custo. Mais benefício do que custo, né? Saber... Então, assim, eu gosto muito de fazer essa conta para o cliente. Ah, doutor, mas... e outras situações. Isso ficou mais acessível também por conta disso, né, Zé? Tá todo mundo vendo essa necessidade. O mercado vai se adequando, né? Os valores vão se adequando, porque essa conta que você fez aqui é brilhante, quer dizer, é básico. O cara vê aqui que ele só ganha com isso, entendeu? É uma questão de criar essa cultura e planilhar, né? Exatamente. Né? Exatamente. E prever problemas futuros, né? Já tive casos, por exemplo, de animais que eu fui para fazer uma odontoplastia de rotina e identifiquei um dente fraturado. O animal foi para a prova, voltou da prova, planejei a cirurgia, fizemos a extração, antes daquilo ali virar uma sinusite, né? Então, o trabalho, a recuperação do animal foi muito mais rápida. Tivemos as intercorrências com cólica por conta do dente exatamente estar doendo, né, tá dolorido, mas a recuperação em si da parte odontológica foi muito... A gente chega numa época agora, eu particularmente no meu centro de treinamento, que final de ano, começo de ano, a gente fica um pouquinho complicado também, por causa das chegadas das grandes chuvas, tudo, que a gente dá um certo descanso para os cavalos, as provas diminuem um pouco, às vezes até o momento, né, de você fazer um tratamento e deixar o bicho mais tranquilo, voltar tranquilo, não é isso? Janeiro, normalmente, é um mês que a gente é sempre muito corrido de serviço de odonto. Porque quando... Os animais terminaram campanha,
estão descansando. Se precisar de um tempo para dar tempo, né? Aí em janeiro começa a sair os calendários das provas, calendário normalmente fevereiro, março, a gente começa a ter mais provas, mais eventos. Então as pessoas assim, olha, né, a gente faz um pouco nessa época agora de final de ano, né? Muitas vezes animais que vão entrar em doma, né? O pessoal pega aí depois do inverno, que os bichos estão, né, começando doma e coisa, para as campanhas do ano que vem, e normalmente no mês de janeiro sempre é um mês corrido. Zé, como todo assunto tem polêmica e a gente é obrigado a esclarecer e a falar. Eu vejo hoje muito em todos os segmentos do mundo cavalo, do mundo agro, tá? Oportunistas de montão, entendeu? O cara que faz um curso na internet, ele acha que ele é doutor. Nós sou obrigado a falar que nós temos esse tipo de problema na odontologia. Então, o cara que tem uma serrinha, que ele vai lá e limpa, isso está muito comum, isso é muito... A gente precisa realmente tomar muito cuidado com os profissionais, né, Zé? Eu sempre falo isso, né? Eu falo assim, independente de você me chamar, ou chamar mais 7 ou 8 colegas na região que trabalham com odontologia de uma maneira muito forte, sempre confira a capacitação do profissional que está te atendendo. Instrumental, hoje nós temos umas fábricas produzindo no Brasil materiais de excelente qualidade, projetado e supervisionado por dentista de cavalo, o tipo de sedação que a pessoa usa, porque o que acontece? Quando você vai fazer a retirada daquela ponta de dente, você nada mais está fazendo que fazendo microfraturas no dente, né? Quando você faz uma grosa, você passa uma caneta odontológica, hoje as canetas são diamantadas, disco diamantado, é um negócio muito mais preciso. Mas você está fazendo microfraturinhas, agredindo um pouco. É diferente, por exemplo, você fazer com uma caneta com disco diamantado, fino, que ele vai fazer aquele desgaste como se fosse uma lixa, e você pegar um pedaço de grosa de casco, ou de grosa de carpinteiro, soldar um cabo de aço, amarrar o bicho, jogar o bicho no chão e passar aquilo ali, né? Aquilo ali, isso é um verdadeiro crime. A gente, no começo, quando algumas pessoas cismavam de fazer, a gente foi falar, fulano foi fazer em tal lugar e quebrou a coluna do cavalo, derrubou o cavalo no chão, né? O cavalo fazendo força porque estava doendo aquilo ali, quer dizer, trabalha numa posição que não é o natural do cavalo, né? O natural do cavalo é estar de pé, pronto para fuga. Aí você amarra e derruba e... Então, assim, tirar dente de lobo com chave de fenda e alicate. Nós temos, só para o pessoal ter uma ideia do risco, nós temos na parte interna, na face palatina, né, no céu da boca, uma artéria que chama artéria palatina. Eu tive a oportunidade de ver durante uma cirurgia que nós estávamos fazendo para corrigir, eu estava auxiliando um colega para corrigir um problema sério de uma égua. Essa égua veio com uma inflamação crônica, e nós extraímos acho que 3 dentes dessa égua. E numa extração dessa, até por conta do processo inflamatório, o dente estava virado, houve um reposicionamento dessa artéria e ela acabou rompendo, né? É um sangramento assim grande demais. Você vê, se acontece com profissionais que são aí que tá a diferença, né? Na hora do na hora. sangrou, né? Sangrou, tá, vamos fazer o quê? Vamos fazer os procedimentos de anestesia para diminuir o sangramento, ou colocar um pano na boca, aquilo ali, meia hora parou de sangrar. Mas eu fico pensando, uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela se dispor a fazer um tipo de coisa dessa e sofrer esse tipo de acidente. Não consegue resolver. Não consegue resolver. Problema. Né? Não vai saber nem o que fazer, vai entrar no desespero, o dono entra no desespero. Então, assim, é muito importante. Sabe que eu tenho um irmão, te cortando um pouquinho, mas é bom para ilustrar. Meu irmão é ginecologista, médico, 35 anos de formado, e ele fala sempre isso. Cara, se uma pessoa vê a gente fazer 10 partos, se ela for um pouco esclarecida, uma enfermeira, o 11º ela faz. Não é uma coisa tão complexa, principalmente um parto normal, entendeu? O problema é as consequências e os problemas que pode ter ali. É aí que a pessoa tem que ser apta para resolver o problema. O dente é isso, você vai lá para fazer um dente normal, né, Zé?
E você encontra um monte de coisa, um monte de problema. Se não tivesse profissionalismo e esse estudo, ninguém vira um grande profissional se realmente nos capacitar para isso, né, Zé? Com certeza. Você tem que estar preparado para as coisas que vêm, né? Então, e você saber o que você está fazendo, né? Você saber o que você está fazendo. Saber agir, né? É a mesma coisa. Vamos fazer uma comparação bem simples. É a mesma coisa assim. Eu não preciso de autoescola, eu sei dirigir. Bom, beleza. Você sabe dirigir, você aprendeu no trator, aprendeu no carrinho do seu pai dentro da fazenda e coisa, você sabe dirigir. Agora, por que você vai para uma autoescola? Você precisa entender de legislação de trânsito, de código, de como você faz, para que serve aquela placa e coisa, entendeu? Vamos para quem é leigo nosso, a mesma coisa do cara que sabe dirigir e o cara que tem uma habilitação. Sim, Esse cara que tem uma habilitação, ele aprendeu o que ele tem, ele sabe, por exemplo, se ele passar no sinal vermelho, quais são as leis que ele está sujeito, quantos pontos ele vai tomar na carteira, essas coisas assim. Então é muito importante você ter profissionais te atendendo capacitados para isso. E é interessante uma coisa que você falou, que o pessoal curioso fazia e cobrava quase que a mesma coisa que a gente. Exatamente. Esse era o problema também. Nesse ponto, sim, né? sim. Quer dizer, se você falasse assim, outros assuntos, castração, por exemplo, de garanhões, né? É um outro problema que a gente Hoje tem. Tem técnicas super... Técnicas né? super modernas, dá para fazer de pé, com um tipo de coisa certinho. Então, assim, é importante que as pessoas entendam, né, que a gente tem a obrigação, quem tem cavalo e quem trabalha, nós temos a obrigação de ser exemplo. Falando agora dessa evolução, né, que está sempre correndo atrás quer dizer, profissionalizando cada vez mais, tem que ser assim, já falamos aqui que é uma coisa viavelmente econômica, tá? Bem viável porque você economiza fazendo da maneira correta. Mas a evolução é muito grande, né, Zé? Você Muito vive grande. estudando, vive dando curso. Olha, você vê, eu dou uns cursos básicos, umas palestras, uma coisa assim, e participo muito de cursos na Escola de Odontologia Equina, em Piracaia. É referência, né? Ciro Pinheiro Matias Franco, várias reportagens no Globo Rural, tem o Dr. Luiz Rapp, que trabalha junto com ele, que a gente opera muito junto aqui, né? Casos complicados, eu chamo ele para me dar um auxílio aqui, né? Então é muito importante esse Você já intercâmbio. atingiu um nível assim um pouco mais elevado, que você já entra também com a parte de imagem, tudo isso, né? Exatamente. Nós adquirimos, junto com o meu sócio, Dr. Túlio Freitas, adquirimos um raio-x no ano passado. Que ajuda muito, né, Zé? Muito. Diagnóstico de odontologia, ele trabalha muito com locomotor, eu trabalho bastante com odonto. Então, os diagnósticos de odontologia hoje, com o raio-x é muito mais fácil. Às vezes você olha, você faz um exame clínico na boca de um cavalo, cara, tá perfeito. Na hora que você bate o Tá raio-x. perfeito. O animal que eu estou trabalhando agora, que está aqui comigo para extrair, clinicamente não tinha nada. Tinha um corrimento pela narina, mas assim, dentro da boca não tinha nada. Quando você faz uma imagem de raio-x, achamos 2 dentes estragados já, né? Quer dizer, uma série de problemas ali. Então ajuda bastante. E outra coisa, as ferramentas em si. Exatamente. Que nem você falou, caneta diamantada, tem tudo. A gente vê que o Zé você chega com uma carreta de equipamentos, tudo isso aí é uma evolução constante, né? Exatamente, é uma evolução constante. Até nesses cursos que eu tenho trabalhado como monitor, né, auxiliado esses colegas que fazem os cursos, no último, eu sempre tenho o costume muito de anotar, né? Uma coisa que eu trouxe da época de faculdade e não parei até hoje. Então eu levo uma folha, assim. Levo uma folha e coisa e começo a anotar. E aí, inclusive, o Dr. Luiz Rapp, no último curso, ele falou, Zé, mas poxa, você vê na teoria, era mais para você vir para me ajudar na parte prática e coisa. Falo, Luiz, eu vindo só na teoria, eu fiz 10 folhas de anotação de coisas que você falou diferente do curso que eu te ajudei na época 6 meses antes. É muito rápido. Então, assim, as experiências, a evolução das técnicas, o aprimoramento, a bagagem, gente, né? Coisas que acontecem. Eles vêm me ajudar e muitas vezes os casos que a gente atende aqui acabam virando matéria para ilustrar os cursos. Você pega coisas assim bem detalhadas que vão fazendo toda a diferença, experiências diferentes.
Tá. Gente, então, como é um compromisso nosso do Centro do Agro, convidar os profissionais que realmente estão aqui para agregar, para somar. Vou deixar aqui o @ do Dr. José. Tenho certeza que qualquer dúvida sua, qualquer informação, manda uma mensagem no Instagram dele, ele vai responder para você. Isso é um compromisso que a gente faz com os nossos parceiros aqui que vêm fazer uma entrevista com a gente. Já é a terceira do Dr. José, já explicou para muita gente, tanto você estudante, quanto você que quer esse tipo de serviço dentro do seu ARAS, da sua propriedade, tem o @ doutor aqui, entre em contato que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, né, Zé? Em vários sentidos ali, né? Eu peço até que tenha um pouquinho de paciência, porque... para responder... Para responder, eu sou assim, eu gosto das redes sociais, mas eu sempre falo para as meninas que fazem estágio comigo, que assim, muitas vezes eu dependo delas, né? Quando elas estão juntas, que elas fazem alguma imagem, alguma coisa assim, a gente acaba postando. Porque, felizmente, não dá tempo de postar tudo que a gente faz, né? Então a gente muitas vezes assim, tá com uma imagem... A gente não pode ser meio escravo disso também não, né, Zé? Tem que fazer o trabalho. Eu acho, vou até dar um exemplo aqui, que eu deixei uma mensagem ontem pro Zé no Instagram, ele foi me responder à noite. E é o normal, é um cara que tá trabalhando o dia todo ali, que tem um momento, você vai chegar, opa, deixa eu ver aqui, não é verdade? Eu acho muito engraçado quando as pessoas me mandam mensagem tipo 6:30 da tarde. Desculpe o horário. Você me respondeu ontem, era 11:30 da noite. 11:30 da noite. 11:30 da noite. Ontem eu fui da 1:30 até 10:30 da noite. Cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa. Aí, para baixar a adrenalina, a gente pega ali e vai colocar. Esse é o momento até, né? É o momento de responder mensagem, alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem essa... Mas a sua rede social também, eu vejo que você usa assim para publicar alguma coisa interessante também, né? A gente dos procura... cursos, algum atendimento mais... Isso aí esclarecedor, né? Esclarecedor, alguma coisa que a gente acha interessante, por exemplo, que as pessoas vejam, né? Então, é muito importante passar essa mensagem, mas passar aquela mensagem assim, olha... deu certo, ou não façam isso que não vai dar certo. Isso é muito importante. Eu procuro falar também com todos os nossos entrevistados, principalmente técnicos como você, a gente tem uma certa obrigação, nós já temos aí os cabelos brancos, tudo, de deixar um certo acalento e um certo conselho para essa nova geração que está vindo, de novos profissionais. A odontologia equina é um bom campo, a pessoa precisa se especializar muito. O que você diz para essa garotada nova? Claudinho, o que eu sempre falo, eu acho que assim, nós vivemos um momento que a veterinária ela cresceu muito nos últimos anos, né? Hoje nós somos muitos profissionais atuando aqui. O mercado é um mercado exigente. Então, não adianta você pensar que você vai, como você falou, fazer um cursinho pela internet. Não, você vai ter que estudar, você vai ter que se aprimorar, você vai ter que fazer algumas coisas que não vão dar certo para fazer as coisas certas, né? Ser muito transparente. E uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que falo muito para as meninas, para Maria Vitória, que você conhece, para Maiara, para as que fazem estágio comigo, nunca pense... Quando você vai fazer um atendimento, você nunca pense, por exemplo, eu vou ganhar tanto. Não, eu vou... A remuneração é resultado de um trabalho bem executado. Sim, você quer ver aquele animal... Então não pense, por exemplo, em chegar aos 30 anos com um carro de luxo, com uma casa na praia, com coisa... Isso tudo é consequência. É consequência. Você vai construir a sua carreira. Pense sim em construir uma carreira sólida. Construir uma carreira... com bases boas, sem imediatismo, né? O mundo que está ali nas redes sociais não é o mesmo mundo que está aqui fora. Você não vê ninguém tropeçando, ralando o joelho e postando na rede social que ralou o joelho. Todo mundo. Então também não entre para esse lado, achar assim, todo mundo se dá bem, só que não. Todo mundo se dá mal. Só que, eventualmente... né? Você tem momentos ruins e tem momentos bons. Normalmente as pessoas só postam os momentos bons, né? Sim. O tombo do cavalo, você mexe com um tambor,
A passada de 17,100, todo mundo posta. É. O tombo do cavalo no segundo tambor, o tambor Ninguém que você derrubou, posta. ninguém põe ali, né? Verdade. Derrubei o segundo tambor. Não. É sempre assim. Né? Então, assim, tem muito essa maturidade nesse sentido. Uhum. E eu, ao longo desses anos, você estava falando negócio de equipamento, né? Eu até hoje, parte do que eu ganho, eu reinvisto em curso, em material, em medicamento, em coisa. É exigente, né? Tem que ser, você tem que estar ali pronto para aquilo ali. Você tem que estar capacitado tecnicamente e em termos de equipamento para atender o serviço. Senão, nem vá. Galera, eu vou fechar com esse exemplo, com essas sábias palavras, que entendeu, que serve de motivação para todos vocês jovens que estão vindo aí. Essa matéria esclarecedora para todos vocês que vivem o mundo do cavalo, a importância da odontologia equina e de todo, você já viu que é todo um segmento, não é só a odontologia equina, quando você traz para dentro da sua propriedade um profissional desse quilate. Zé, muito obrigado mais uma vez, tenho certeza que nós vamos bater muitos papos ainda, Se Deus quiser. porque é muita evolução e você sempre tem uma boa mensagem para todos nós. Muito obrigado pelo carinho. Sempre bom estar aqui, né? Amizade nossa, como você falou, já é de muitos anos, Sim. a gente se conhece há muitos anos. Trilhamos caminhos parecidos aí, né? Temos os mesmos valores, temos as mesmas preocupações. E agradeço mais uma vez a oportunidade, né? A gente está à disposição, contando com a paciência de quem me manda mensagem. Sim. Para esclarecer, para trazer, fazer esse mundo nosso do cavalo cada vez melhor. Obrigado. Fechamos por aqui com esse papo super agradável e em breve mais um episódio para você. Abraço.